Olá, abençoados, mais uma vez aqui o Júnior do canal Azeite e Luz. Desde já desejo um bom dia para todos, que todos tenham um dia abençoado. E aqui no Rio de Janeiro, no caso capital, céu totalmente nublado. Nesse momento eu tô gravando aqui o áudio para postar no Pode Vídeo lá. E o tempinho tá bem, amém? Tá bem obscuro por aqui. Então, irmãos, eu não sei que hora os irmãos estão vendo esse vídeo, então bom dia, boa tarde ou boa noite para você, amém? Nesse vídeo, o que acontece, irmãos? Eu quero relatar um sonho que eu tive, a visão que eu tive, porque eu sei que Deus trabalha muito com essas questões de sonhos, de visões, de revelações. Mas para muitos irmãos que têm visões, sonhos, revelações, muitos irmãos não têm a chance de poder estar testemunhando isso para alguém, de poder estar contando isso para alguém. Eu aqui quero relatar com os irmãos, porque o que acontece? Ontem eu falei uma palavra para os irmãos no livro de Joel 2, capítulo 28, que diz: e acontecerá naqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos mancebos ou jovens terão visões, amém? É relacionado a isso. E o sonho que eu tive, vou colocar bem dizer uma visão assim, foi no sonho, está relacionado a algo como as duas testemunhas de Apocalipse, que vão pregar no fim dos tempos, vão ser perseguidas, vão fazer milagres, vai sair fogo da boca delas para consumir quem queira fazer mal a elas antes do tempo determinado por Deus. Amém, irmãos? Vamos sem demanda relatar para os irmãos rapidamente esse sonho. Então, eu me encontrava num lugar e este lugar era como se fosse uma cidade, assim, meio que abandonada, alguns prédios pichados com pichações islâmicas, e havia uma praça assim como se fosse no meio da cidade, mas era uma rua bem larga, bem grande. Mas não havia aqui praças, não eram praças normais como chafariz e tal. Eu digo praça porque o lugar que a gente estava se assemelhava a uma praça ali no meio daquela cidade. E havia prédios muito altos, irmãos. E havia eu, mas um grupo de pessoas ali naquele meio comigo, que eu não identificava. Mas possivelmente seriam irmãos ali em Cristo. E eu olhava para o horizonte da cidade, assim, para o horizonte da cidade, e via uma onda gigante, um tsunami gigante, irmãos. E esse tsunami, ele vinha para tentar atingir a mim e os irmãos que estavam ali. Só que ele vinha por da frente, por de trás, pelo lado e pelo outro, ou seja, por norte, sul, leste e oeste. E esse tsunami vinha nos atingir. Só que antes dele chegar a gente e alcançar a gente, subia uma cúpula, uma espécie de cúpula de cristal, uma proteção, e circundava sobre a gente, assim, fazia um círculo em cima da gente, com nossas cabeças, e nos protegia, como se fosse um domo de cristal ali, um domo transparente. E as ondas, quando batiam em cima do dono, não batiam em cima de nós. Elas pegavam, atingiam a cúpula, e vinha de novo, e batia naquela cúpula ali, que ficava nos protegendo. Quando as ondas se acalmaram, aquelas ondas que tentavam nos atingir se acalmaram, o que acontecia? A cúpula, ela começava a desaparecer. E o que acontece, amados irmãos? A gente se via ali já sem ondas, sem mar, entendeu? E eu caminhava pelaquela cidade ali, podia contemplar mais pichações, como se fossem pichações islâmicas, aquele pessoal lá que a gente sabe qual é, que cortava a cabeça dos crentes, pessoal que andava com a bandeira preta, assim, uma cidade onde eles conquistavam, eles botavam aquelas bandeiras pretas, além de fazer pichações nos prédios. Os prédios tinham um aspecto de destruído por guerra e uns de abandonado. Eu vi eles assim como se fossem destruídos por guerra e outros abandonados. Esses que estavam abandonados é como se estivessem em obra ainda. Eram bem altos e estavam todos pichados, irmãos. Então eu caminhava mais um pouco e já me achava em cima de um prédio daquele, bem no alto, bem no topo do prédio. Ali na lajinha do prédio, bem no alto mesmo, na lajinha do prédio. Esse prédio era muito alto. Vou colocar aqui uns 10 andares, 12,
14 andares. Só para os irmãos terem uma ideia da altura, mas eu estava bem alto naquele prédio. E aquelas ondas voltaram de novo, irmãos. As ondas voltaram de novo e atingiram em cheio aquela cidade ali embaixo ali. Se tivesse alguém ali embaixo, foi perdido aquela pessoa. E as águas começaram a subir e subindo, e as águas iam subindo e subindo e subindo e subindo, até que essas águas chegaram num ponto tão alto que eu ficava desesperado. Eu falei, não é possível, meu Deus, que essas águas estão na altura desse prédio, elas estão subindo muito rápido. E as águas tocaram a planta dos meus pés, irmãos. Dito e feito, quando elas tocaram a planta dos meus pés, elas tinham cobrido a cidade inteira, por todos os lados. Aí, quando as águas tocaram na planta dos meus pés, desceu um fogo do céu, como se fosse um raio, uma energia, veio do céu na minha direção. E ela bateu sobre mim. E eu caí no chão ali, meio que desnorteado, mas meio que fraco. Eu sentia fraqueza ali, naquela hora. Eu vi que eu sentia fraqueza. Então eu me molhava um pouco. E esse primeiro raio que caiu sobre mim, eu digo primeiro porque foram dois. Além de eu cair ali, eu ficava como se fosse meio que nu. Assim, eu ficava como se fosse meio que despido, irmãos. E o meu corpo ficava molhado com aquelas águas que estavam ali, que estavam na planta dos meus pés. Mas quando eu caí assim no chão, que já caía fraco, elas não me cobriram porque elas pararam ali. Depois que o raio caiu sobre mim, ou aquele fogo caiu sobre mim. E depois veio um segundo fogo, um segundo raio sobre mim. E caiu sobre mim e me pôs de pé. Na hora que bateu sobre mim, já me colocou de pé instantaneamente, irmãos. Foi tremendo. E quando eu ficava de pé ali, com aquele segundo fogo que vem do céu, as minhas roupas, elas apareciam como se fossem roupas brancas, de veste branca, onde elas tinham a manga comprida, que ia até a altura do pulso. E eram brancas finíssimas, irmãos. E elas iam até a parte do pé ali, desse tornozelo ali atrás dos nossos pés. E as roupas eram brancas, muito brancas. E além de ter a roupa transformada, o meu corpo era transformado, irmãos. E o que acontece? Eu via a luz saindo, emanando do meu corpo. Brilhava, o meu corpo brilhava como uma luz. E eu olhei, eu vi que eu estava diferente. Então, quando eu levantei os olhos para o horizonte, eu já me encontrei num lugar onde eu vi uma prateleira, como se Deus estivesse me mostrando uma prateleira, num lugar onde era um lugar que tinha objetos enferrujados naquela prateleira, muitos objetos enferrujados, os quais eu não consegui identificar, mas eu vi que tinha objetos na prateleira assim. Aí, algo falava para me falar na direção daqueles objetos ali. Eu não sei o que eu falava, porque eu não via. É como se eu tivesse mudo, ou falava alguma coisa, mas num sonho, assim, eu não conseguia prestar atenção no que eu falava, entendeu? Aí era como uma mímica, como se você lesse leitura labial, mas eu falava assim alguma coisa na direção dos objetos, e, irmãos, espantosamente, os objetos acendiam como tocha, como tocha, e começavam a queimar, um fogo meio azulado e no laranja, assim, laranja azulado e queimar. Só que eles eram rápidos, ele acendia e ia apagando. Quando ele ia apagando, irmãos, os objetos, eles eram dourados, de ouro, brilhantes, todos. Aí eu fazia com o outro e com o outro. Eu falava na direção daqueles objetos, eles aconteciam isso, entendeu? Ficavam uma tocha de fogo e apagando, ficavam dourados. Então eu olhava e via pessoas andando, pessoas haviam pessoas cabisbaixas andando. E eu falava na direção daquelas pessoas. E o que acontecia? As pessoas começavam a pular e começavam a pegar fogo. Elas viravam a tocha humana e começavam a brilhar também essas pessoas. E eu gostava daquilo. E eu via que as pessoas ficavam transformadas. E comecei a fazer isso na direção de pessoas diferentes, irmãos. E as pessoas iam acendendo como tocha e brilhando como ouro. Amém? Então, esse foi o sonho que eu tive, mas eu estou aqui para relatar, porque eu sei que tem a ver com o fim dos tempos, tem a ver com as duas testemunhas, a missão que elas têm de acender a igreja no fim dos tempos. Eu não estou falando que eu sou a testemunha, não é longe de mim, não estou falando heresia aqui, não é isso. Eu estou relatando o sonho que eu tive. Por que eu acho que tem a ver? Porque vai ser levantado um povo no fim dos tempos, e esse povo vai ser derramado o espírito de Moisés e Elias sobre eles. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Em nome de Jesus.